Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. Como é que vocês estão? Thursday Night Football muito bom ontem. Parecia um jogo muito mais defensivo no início e no finalzinho, se tornou um jogo de ataque. Na verdade, um único ataque praticamente, que foi o Philadelphia Eagles, que saiu vitorioso aí por 26-18. Mas um jogo que virou 7-3 para o Washington Commanders, terminou o terceiro quarto 10-6 para os Commanders e finalmente terminou aí 26-18. Foram 20 pontos dos Eagles, todos no quarto quarto. Mas foi um jogo muito bom. Vamos falar desse jogo agora, mas antes deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque isso ajuda os números do YouTube a sabe assim, dar aquele grau a mais no canal, espalhando para mais pessoas. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o jogo de ontem do Thursday Night Football? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, como eu mencionei antes da vinheta aí, o jogo começou bem travado, mas bem travado, foi muito defensivo. E era um jogo em que, vamos dizer que o Dan Quinn, como um técnico de mente defensiva, estava se dando melhor em relação à coordenação defensiva do Vic Fangio, lá dos Eagles. E por que eu falo isso? Porque o ataque dos Commanders estava conseguindo, vamos dizer assim, melhores números, não pontos, mas melhores números contra a defesa dos Eagles até o terceiro quarto. Mas ao virar do último quarto, as coisas mudaram drasticamente. Estando ali 10-12, se eu não me engano, o time dos Commanders poderia ter chutado um field goal, ido para 13-12, não ia ser que grande diferença, mas o Dan Quinn resolveu fazer uma tentativa de 2 pontos e não deu certo. Perderam ali, tiveram que devolver a posse de bola e acabaram tomando pontos drásticos a partir daquele momento. Acho que isso deu um ânimo a mais para o time dos Eagles. Eles conseguiram fechar a casinha mais ainda ali atrás na defesa e conseguiram colocar planos de jogo de ataque um pouco melhores nesse quarto quarto, fazendo com que o time fizesse aí 26 pontos em um único quarto. 26 não, 20 pontos. 26 foi o total. E querendo ou não, o time do Commanders não soube fazer da mesma forma. Eles ficaram travados, eles não conseguiram ir adiante, não conseguiram ir muito bem ali na Red Zone principalmente. E, inclusive, vamos abrir um adendo aqui. Gente, não sei se vocês perceberam, mas como os kickers estão errando nas últimas 2-3 semanas. Ontem o Jake Elliott errou 2 field goals e um extra point, se eu não me engano. Gente, é muito field goal e extra point sendo perdido. Jake Elliott, Jake Moody, Young Eku, isso para citar os que eu estou lembrando agora, tá? Talvez outros tenham sido marcados pelos mesmos problemas nessas últimas semanas, mas como estão errando os kickers. E ontem os primeiros erros do Elliott nem vento tinha, e ele errou para o mesmo lado, chute para a esquerda. Não sabemos se a posição da marcação que forçou ele chutar para um lado e aí acabou dando tudo errado, pode ter sido isso também ali do Special Teams, mas eram chutes que não eram difíceis de acertar, igual aconteceu com os Broncos no jogo contra os Chiefs no domingo. Mas isso só um adendo. Não ia mudar muito em tese o jogo. Se tivesse perdido, ia fazer falta. Como venceram, não fizeram falta esses últimos 7 pontos. Poderiam ter terminado aí 33-18, por exemplo. Só não foi porque as defesas estavam muito bem, obrigado. E o special team dos Eagles não estava lá grande coisa. Mas, porém, todavia, destaque aí para o ataque dos Eagles, principalmente um Jalen Hurts que não lançou touchdown, mas que mesmo nos momentos mais travados da partida, teve números aí regulares. O último quarto que descambou em excelentes números para o Jalen Hurts, que anotou aí 18 passes completos de 28 tentados, 221 jardas, 7.9 jardas por tentativa. Ele pode não ter lançado touchdown, mas ele correu para um touchdown, na verdade foi lá um touch push, que ele acabou marcando touchdown, e 2 touchdowns marcados aí corridos pelo Saquon Barkley. E que noite do Saquon! Ele teve aí 146 jardas totais, 146 jardas corridas em 26 tentativas, média de 5.6. O último quarto que melhorou essa numeração dele, porque até ele começar a entrar com essas corridas muito boas, ele estava ali com uma média de 3.4 jardas por tentativa. Além disso, ele também anotou 52 jardas corridas, totalizando aí
198 jardas totais para o Saquon Barkley. O cara tá demais nesse Philadelphia Eagles. A torcida dos Giants está sentindo uma falta do Saquon Barkley. Fazer o que? Não souberam aproveitar quem tinha que ser aproveitado. Pagaram o Daniels agora, né? Fazer o que? Do outro lado, nós tivemos números muito mais, vamos dizer assim, singelos por parte do ataque dos Commanders. A secundária dos Eagles conseguiram travar bem alguns nomes chaves desse ataque aéreo do time da capital dos Estados Unidos, o que dificultou um pouco a vida do Jayden Daniels, que nem correu tanto com a bola. Ele teve 18 jardas corridas. Geralmente ele oferece muito mais perigo quando ele consegue correr mais com a bola. Ele não conseguiu, ou não sei se não foram desenhadas tantas jogadas para ele fugir, ou se ele não quis improvisar tanto quanto precisou improvisar. Pelo menos isso foi a impressão que me passou em algumas jogadas. Ele teve aí 22 passes completos de 32 tentados, tá, uma média aí de 10 passes errados, igual foi com o Hurts. A diferença é que ele teve apenas 191 jardas. Teve um touchdown lançado, ok, anotado aí por Zach Ertz, mas teve também uma interceptação. E na batalha dos turnovers, quem se deu melhor foi justamente o time da Filadélfia, o time da casa. O jogo corrido foi fraco, tá? Foram 93 jardas, 63 jardas para o Brian Robinson, que querendo ou não foram aí 3.9 jardas por tentativa, fez um touchdown também, ok, beleza, mas nada que seja assim tão expressivo. Foi o primeiro touchdown inclusive da partida, tá? Em uma corrida de 18 jardas. Já no caso do Zach Ertz, o touchdown foi ali no final do jogo. Eles tentaram conversão de 2 pontos, não deu certo, então o negócio não foi para frente. O time foi bem, vamos dizer assim, inconstante, o time de Washington. O time da Filadélfia começou inconstante, ele foi se equalizando, ele foi se ajustando e acabou conseguindo esses números. Um jogo bom de ter sido acompanhado, principalmente se você gosta de jogos defensivos, principalmente se você não era torcedor de um dos dois times, porque quem geralmente é torcedor quer ver seu time marcando ponto e não evitando pontos apenas. Então foi algo assim que ele vai dividir opiniões. Para mim foi um baita jogo, tá? Porque não era o 49ers que estava jogando, então não me deu aquele nervoso do time que não está conseguindo fazer pontos, mesmo que não tome pontos. Mas como eu estava assistindo para verificar os dois times sem ter a preocupação de torcer para um dos dois, para mim foi tranquilo. E eu gostei do jogo porque mostrou defesas muito boas. Só que lógico, a defesa de Vic Fangio fez um trabalho muito melhor, principalmente na fase final do jogo, no segundo tempo, principalmente no quarto. E aí nós temos esses números de 26 a 18 para o Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles que agora é líder isolado da NFC Leste, já que foi uma disputa, um duelo divisional. E o Washington Commanders agora está em segundo lugar isolado, com 7 vitórias e 4 derrotas. Agora é esperar para ver o que vai acontecer no restante da temporada, para ver quem vai ficar com a primeira e segunda vaga, se essas duas derrotas seguidas não vai afetar a mentalidade, o psicológico dos jogadores do Washington Commanders, que tem uma média de idade um pouco mais nova, ou seja, são menos experientes, então talvez sintam mais a dificuldade que eles tiveram nesses dois jogos, enquanto o Philadelphia Eagles está se recuperando e vindo muito bem depois da bye week. Torcedores de Commanders, torcedores de Eagles, digam aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Sofreu demais? Teve aquela sudorese de não saber o que vai acontecer porque estava travado em mais jogo? Diga aqui nos comentários, quero saber qual é a sua opinião sobre esse jogo. Bem, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, deixado seu like, tenha curtido, tenha comentado e compartilhado com seus amigos. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!